No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os orixás e seus elementos naturais. Solta a vinheta aí. Eu gosto de fazer o bagulho começar sem avisar nessa vida. Vai! Saravá, meu povo da Umbanda, saravá, meu povo do Axé, saravá, meu povo de luz. Sejam bem-vindos ao canal Umbandalidade, o canal que liga vocês com o Centro de Estudos e Ritualísticos de Umbanda, Pai Benedito e Mãe Benedita das Almas. Saravá, vamos que vamos. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou cantar um ponto, né? E dentro desse ponto nós vamos explanar, vamos fazer uma explanação em cima desse ponto, vamos fazer uma explicação em cima desse ponto aí, tá? Que o tema do vídeo é justamente essa, os orixás e seus elementos naturais. Nesse caso nós vamos falar sobre 7, né? São as 7 forças da Umbanda aí. Temos mais, mas dentro do ponto vai falar dessas 7 aqui, ó. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi, que é caçador nas matas, Obaluaiê lá no cruzeiro das almas. Pai Oxalá, quem comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Olha aí que interessante. Dentro desse ponto nós falamos sobre os orixás, né? Não falamos de todos eles, nós falamos de alguns orixás e suas respectivas forças. A Umbanda, nós acreditamos fortemente, piamente nas forças elementais. A gente acredita na força da natureza, né? Aí o pessoal fala assim: nossa, mas se vocês falam tanto de tantos orixás, então vocês não são uma religião monoteísta. Sim, somos, né? E aqui eu vou fazer uma reflexão, hein? Olha que interessante. Quantas cores tem o arco-íris? São 7 cores, né? Olha que interessante. Só que o arco-íris, ele é um só ou eles são 7? É de se refletir, não é? Você sabia que o arco-íris foi um pacto de Deus com a humanidade? Na verdade, foi um pacto de Deus com Jó, ou qual que foi o da arca? Noé. Noé. Qual Que foi o pacto? ele falou que enquanto houvesse o arco-íris, ele não destruiria mais o mundo com água, o dilúvio. Legal, é interessante daí, né, gente? Olha só, né? Cada vez mais tendo conteúdo, né? Então, voltando à linha de raciocínio aí, o arco-íris, ele é um só, com suas 7 cores. E olha que interessante o negócio fica mais interessante, gente. Você vê o arco-íris, ele é literalmente um arco. E vamos de uma forma mais profunda ainda, esse arco, né, ou seja, essa ponte, ela tem 2 pontos, olha que interessante, ó, que é o polo positivo e o polo negativo. E aí, em cima disso daqui a gente vai conseguir explanar várias outras coisas. Tudo isso simplesmente para dizer que a Umbanda, apesar de ter todos esses orixás, nós acreditamos na força da criação. Nós somos monoteístas, ok? Nós acreditamos em uma força, na força da criação. Porém, essa força da criação, ela se ramifica. De que maneira? Através da natureza. E olha outro exemplo que interessante aí. O mar é uma força, as cachoeiras são outra força, as matas são outras forças, e por aí vai, né? Então, dentro da Umbanda, nós classificamos cada orixá, né, com um elemento da natureza, com uma força da natureza, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que eu posso achar essas guias aí pra comprar, pra eu poder estar usando? Ó, essas guias aqui, gente, vocês podem encontrar, sabe onde? Na lojinha do Saravá. E quem não pode ganhar uma diga, não carrega o patuá. Depois você segue a lojinha do Saravá. Lojinha do Saravá apoia esse canal aí, Umbandalidade, tá bom? Vocês entram lá, tem guia, tem patuá, tem alfazema, tem magia, tem mironga, tem sabedoria. Vai lá, lojinha do Saravá. Opa, lojinha do Saravá. Depois eu vou entrar lá e dar uma olhada nas guias que tem. Legal. E no caso desse ponto que a gente cantou agora, ele fala assim, tem Pai Ogum. Pai Ogum, ele é responsável pela força do ferro,
né? O elemento é o ferro, né? Que de tanto você forjar, você consegue fazer as espadas, você consegue fazer, enfim, a força do ferro, né? Pai Xangô. Pai Xangô a gente classifica com a força das pedreiras, né? Esse é o elemento, essas são as pedreiras. Apesar de alguns templos falarem assim, olha, mas tem os trovões, tem os raios, etc e tal. Sim, ele tem essa classificação. Dentro do nosso centro de estudos ritualísticos, nós classificamos ele como o Xangô das pedreiras, né? Iemanjá. Iemanjá é a clássica, né? A clássica todo mundo conhece aí. Até quem não é um bandista, já sabe que é a força a força do mar, né? Olha que interessante, gente. Cada orixá, ele se coliga com uma força elemental, né? Que seria a força da natureza. Porém, ele se une também, ele representa uma força essencial, né? Inclusive lá na praia da... não sei qual que é o litoral, tem uma imagem da Iemanjá, né? Acho que tem três ou quatro praias aqui em São Paulo que tem, mas a mais famosa aqui de São Paulo é a Praia Grande, que é onde eles fazem a grande festa lá de Iemanjá, né? Depois vocês vão lá, vão ver, entra no YouTube, dá uma procurada aí, ou então vai lá participar. Olha, nem curte mais praia que tem esses macumbeiros aí fazendo. Lembrando que você que é macumbeiro aí, ou você que é um bandista, você que é candomblessista, nós que trabalhamos com as forças naturais, com os elementos naturais, nós não deixamos lixo na praia não, viu, gente? Você vai fazer um negócio lá, você quer jogar flores no mar, não tem problema. O que é orgânico, vai pro mar. E é isso aí, não tem problema. Agora, ficar jogando isopor, mas e o barquinho? Você não precisa colocar um barquinho, não, porque o barquinho vai destruir tudo, vai ficar cheio de isopor lá. Você pode fazer alguma coisa, faça na folha de bananeira, enfim. O que é da natureza, a gente devolve para a natureza. O que é orgânico, a gente devolve para a natureza, né? O que não, se nós somos defensores da natureza, nós não podemos ser hipócritas de ficar jogando, né, as coisas por aí. Enfim, isso daí é temática para outro vídeo aí, né? Conscientizando o pessoal aí do nosso canal. Opa, saravá, Umbanda, né, é cultura, educação, né? E mais um pouco. E mais um pouco. Então, os orixás, gente, ele tem suas classificações. Deixa eu aproveitar então para poder falar. Os orixás, eles têm suas classificações em forma de elemento físico, né, e em forma de elemento etérico, ou seja, aquilo que não é palpável, vamos dizer assim, tá? A grosso modo. Então, Pai Ogum, ele representa a força do ferro, né? Alguns classificam também como a força do fogo e o ferro que forjam as armas e etc e tal. Essa é a tua força elemental, essa é a tua força que se manifesta. Sua força etérica seria a lei, né? Seria a lei e a ordem, né? Então olha que interessante, Ogum, lei e ordem, elemento ferro e fogo, tá? Vamos agora para o Pai Xangô. Pai Xangô, o seu elemento físico é as pedreiras, ok? Existem centros que classificam Xangô com raios, com trovões, etc. Não tem problema, gente. Se é assim que você acredita, se é assim que você crê, assim é. Não tem problema. Nós estamos falando segundo os conhecimentos que nós carregamos e trazemos e aplicamos aqui dentro do Centro de Estudos Ritualísticos de Umbanda, Pai Benedito e Mãe Benedita das Almas. Então, Xangô trabalha com a força da pedreira. E o seu elemento etérico aí, a sua força seria a justiça. Então, Xangô, ele escreve a justiça, Ogum pega essa justiça e através da lei e da ordem ele faz lá praticar. Então olha como um elemento complementa o outro. Interessante, né? E vamos lá, vamos que tem mais aí. Vamos para Iemanjá, nós estamos falando de Iemanjá, vamos retomar com Iemanjá. Iemanjá, o seu elemento natural é o mar, é a força do mar, é as ondas, é a água salgada, é a areia, etc e tal. A sua força energética é a geração. Então, por isso que a gente fala assim, que a nossa mamãe é Iemanjá. Tudo que existe no mundo, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, né? Quem é responsável pelo nascimento, pela geração, desde uma formiga, da grama até uma criança, é mamãe Iemanjá. Por isso que ela está sempre representada aí, o pessoal que está gestante, né? Pede muito para mamãe Iemanjá, etc. Por quê? Porque ela é a mãe da geração. Então ela gera tudo e todos. Esse é o departamento dela, tá? Lembrando que tudo isso que a gente está falando são os nossos sagrados orixás, tá?
Os guias são outras coisas que é outra coisa que é tema para outro vídeo, tá bom? Então, Mamãe Oxum, ela é responsável pela água doce, tá? Ela é representada pelas cachoeiras e etc e tal, mas o seu elemento natural, o seu elemento físico é a água doce, principalmente as águas das cachoeiras, tá? E a sua força é a força do amor, mas a força do amor incondicional, tá? Que fique muito claro isso. Mas qual a diferença do amor incondicional? Eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida, tá? O amor incondicional, gente, é aquele amor que você sente por tudo e por todos, né? Mas não no sentido todos, no sentido de pessoa, mas, por exemplo, eu amo o ar que eu respiro. Eu posso amar uma planta, eu posso amar o calor do sol, eu posso amar... Isso tudo é amor. Então a gente classifica o amor incondicional como se fosse uma energia. Assim como se fosse o calor, assim como se fosse o vento, assim como se fosse... Nesse sentido. Isso é um amor incondicional. Diferente do amor material. E quando você classifica, eu amo uma pessoa... esse já não é o amor incondicional. Você tem uma boa sintonia com aquela pessoa, você tem uma sintonia e você se coliga com ela. E aí você fala que você ama. Então eu falei, né, que Oxum, ela é responsável pelas águas doces e o seu elemento é a força do amor, tá bom? Apesar, novamente, que alguns centros classificam ela como ouro, luxuriose, etc e tal, não tem problema. Aqui nós, no nosso centro, nós classificamos e entendemos que é a força do amor que ela trabalha. Ponto. Tá? Prossigamos. Pai Oxóssi, esse eu adoro, eu gosto bastante mesmo porque eu sou filho de Oxóssi. Sou filho de Oxóssi com Oxalá, né? Eu tenho essas duas linhagens aí. Então, o Pai Oxóssi, ele é responsável, sua força física, sua força elemental, é as matas, tá bom? Então, tudo que diz respeito ao verde aí, Papai Oxóssi que representa. Oxóssi representa o verde? É isso. Vamos lá. Então, o Papai Oxóssi representa a força da natureza, tá? Então, as matas, as plantas, a fauna e a flora aí pode ser completamente representada pelo nosso Pai Oxóssi, tá bom? Essa é a sua força dentro da natureza. Sua força essencial aí é a força do conhecimento. É ele que desperta a curiosidade na nossa cabeça, da gente buscar, da gente querer saber, da gente querer aprender, da gente buscar, enfim, e aquela vontade de fazer as coisas, de criar, né? Então, o Pai Oxóssi é responsável por esse departamento criativo, esse departamento da mente, né? Então, ele é o responsável é a força do conhecimento, né? O Baluayê, eu vou ter que falar dos dois, não tem como falar de Obaluayê e não falar de Omulu, tá? Eu vou tentar mostrar aqui, através da explicação, esclarecer que é uma dúvida que muitos filhos acabam perguntando, tá? O Baluayê, gente, ele é o orixá da evolução, né? Então, olha que interessante. Quando uma pessoa ela fica doente, ou a doença evolui a ponto da pessoa morrer, tá? Eu tô sendo bem claro aqui no sentido dessa explicação. Ou a pessoa cura, que também é uma evolução da doença, só que no sentido contrário. Então, no caso, seria a evolução da cura, porém de um mesmo departamento, de uma mesma linha, né? E a pessoa ela volta a viver. Então, é essa evolução que nós estamos falando aqui. Então, vamos lá. Eu estava falando de Obaluayê. Então, Obaluayê, imagina aqui um percurso, tá? Onde aqui é o término desse percurso e aqui é o início desse percurso, certo? Nesse percurso, nós estamos falando aqui da doença em si. Uma pessoa que ficou doente, ela está nesse caminho aqui, nesse percurso. O Baluayê abraça essa pessoa e auxilia, assim, essa pessoa a evoluir de alguma maneira, tá? Evoluir para a morte ou evoluir para a vida. É uma evolução, é uma progressão, tá? Eu sei que é um tema que vai gerar bastante polêmica aí. Sintam-se à vontade, vamos bater papo, vamos discutir aí no vídeo, coloca nos comentários aí. Enfim, então o Baluayê, ele é responsável por essa transição. Quando o Baluayê pega e leva essa pessoa, pensando no sentido vida, no sentido encarnado,
a pessoa evolui a ponto de morrer, ele pega essa pessoa e entrega para o Mulu. O Mulu, ele é o pai da Calunga Grande, ele é o pai, vamos dizer assim, da Calunga Pequena, que no caso seria o cemitério, né? Então ele pega a pessoa e leva para lá, e quem recebe esse cara, né? Esse espírito aí vai ser quem? Vai ser o Mulu. Então esse espírito vai ser recebido por o Mulu, e o Mulu vai entregar na mão de quem? Vai entregar na mão de Iemanjá, para que essa pessoa possa renascer no plano espiritual. A mesma coisa acontece do plano espiritual para o plano físico. Então vamos supor que essa mesma pessoa aqui voltou, né? Ela foi abraçada por Obaluayê, vai ser entregue nas mãos de Iemanjá do lado de cá, que a pessoa vai continuar a evoluir, continuar a progredir, ou seja, ela renasceu, tá? Porém, Obaluayê aqui, o seu elemento, então, a sua força é a força da evolução, e o seu elemento é a terra, tá bom? É a terra, porque ele que vai ser responsável para poder enterrar literalmente o corpo. Não importa se na Calunga Pequena aqui é o cemitério, e a Calunga Grande é o mar. Calunga significa ponto final, tá bom? Então ou os corpos são enterrados na terra ou vai para o mar. Pai Oxalá. Aqui, Pai Oxalá, quem comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Por que vocês vão em muito centro de Umbanda e tá lá a imagem de Jesus Cristo, né? Bonito lá no alto, ou então a imagem da Pomba da Paz. Essa é a força que representa a força de Oxalá para nós. Então eu vou explicar primeiro a força de Oxalá e seus elementos, e depois a gente dá uma explanada sobre isso daí também. Oxalá, ele representa a força da fé, tá? E o seu elemento é o cristal, assim como as águas cristalinas, tá? Então, águas cristalinas também pode ser classificada como um elemento de Oxalá, assim como o elemento cristal, né? Aquela pedra do cristal, que é representada por Oxalá também. Tá? Então, Oxalá é a força da fé. Então, Oxalá eu já expliquei, que Oxalá é a força da fé, né? Oxalá é a força da fé. E o elemento é o cristal ou as águas cristalinas. Aí aqui, gente, voltando, vocês lembram que eu falei que quando vocês vão no terreiro de Umbanda, tem lá a imagem de Jesus Cristo? Não é que Oxalá é Jesus Cristo para nós, ok? Dentro do sincretismo, sim. Dentro do sincretismo, Oxalá é representado pela força de Jesus Cristo. Mas o que para nós de fato pesa é a força que moveu Jesus Cristo a fazer os seus feitos, né? Ou seja, a força da fé. Jesus Cristo foi um homem, assim como eu, assim como você, assim como, enfim, qualquer ser humano aí, enfim. Jesus Cristo foi um ser humano. E já foi comprovado cientificamente a existência de Jesus Cristo, hein? Perfeito, sim, eu nem sabia que ele disse que ele era um líder político religioso. Aí, ó, tá vendo? Curiosidade. Então ele, através da sua fé, ou seja, de uma força que movia ele para poder fazer os feitos, fazer aquilo que ele acreditava nessa voz, nessa força, nesse Deus, né? E ele ia fazer os seus feitos e fazia piamente, fazia com afinco, fazia com dedicação, né? Então, Oxalá é a força da fé. Então nós acreditamos justamente na força que moveu. Assim, então, essa mesma força que moveu Jesus Cristo para poder fazer seus grandes feitos, moveu o Dalai Lama, e moveu o Buda, e moveu outros santos, e moveu, enfim, todos aqueles que se coligam com a força da fé, representam a fé de alguma maneira, de alguma forma, né? São movidos pela força de Oxalá, que é a força da fé, tá? Depois, em um outro vídeo, a gente vai falar sobre outros orixás, a gente vai falar sobre os guias, né? Vamos falar sobre as guias em si. E é isso. Gente, você gostou aí do tema? Então faz o seguinte, comenta aí, ó, vê o que você achou, fala o que você acha, o que você está de acordo, o que você não está de acordo, por que você não está de acordo. Ou então, faz o seguinte, ó, Renato, eu queria falar sobre isso daqui, eu queria falar sobre uma outra temática, eu quero falar, vamos lá, deixa a gente saber, né, o que você quer saber, e a gente vamos juntos evoluir, tá bom? Gostou? Então faz o seguinte, ó, se inscreve no canal, curte, compartilha, clica no sininho aí, assim você vai receber as notificações quando tiver assuntos novos no canal, e é isso daí, tá? Não esqueça de assistir
os vídeos que tem aí com a gente cantando, os pontos. Gente, a casa é nossa. Força de luz, saravá.